Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema cujo o nome é Deus, o ser e o outro. Ou seja, os deuses, o ser e o outro. Porque aparentemente me parece que nós estamos, sobretudo no Brasil, parados em uma dimensão onde nós não sabemos se priorizamos os deuses, o ser ou o outro. E precisamos dialogar a respeito disso. Mas antes, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Sobretudo, compartilhe o nosso material, principalmente se você entende e compreende a importância do magistério em uma sociedade. Porque esse canal tem dois objetivos principais. O primeiro, chamar, convidar, valorizar, reverberar a importância da voz do professor e a importância do magistério em uma sociedade. Precisamos valorizar o magistério. Se o magistério não tem valor, como o conhecimento vai ter valor? E o conhecimento é humanizador. Sem o conhecimento não podemos fazer aquilo que Hannah Arendt falou. Não podemos pensar no que nós estamos fazendo. Chegou um determinado momento onde os alemães, em grande parte, pararam de pensar o que nós estamos fazendo e começaram a se voltar para o nazismo. Então, parar para pensar sobre o que nós estamos fazendo em plena pandemia, porque está registrado o que nós estamos fazendo nos anais da história, e isso vai ficar. O que nós estamos fazendo? Então precisamos parar para pensar nisso. Então, o professor é muito importante nessa transmissão de conhecimento a essa grande multidão que passa pela escola pública. E se esse professor não for valorizado socialmente, as pessoas não darão importância para a voz desse professor. Aí o professor de ciência ou de biologia vai dizer que a cloroquina não foi provada cientificamente, a cloroquina e a ivermectina não foram provadas como eficazes no tratamento da Covid-19. E tem pessoas que vão dizer, não, mas eu ouvi no Facebook que a minha tia falou que é bom. Aí a pessoa sem esclarecimento vai dizer, ué, quem é esse professor aí? Pô, minha tia vai mentir para mim? E as pessoas estão caminhando dessa maneira também. E também, o objetivo desse canal é combater o pensamento binário nas redes sociais, né? As pessoas falam de política como se política fosse uma disputa mórbida entre os eus e os não eus. E não é bem assim. Entre o eu e aquilo com o qual eu não concordo, existem muitas camadas, existem muitas narrativas. Não necessariamente a minha narrativa é a verdade e a sua é a mentira. Desde que elas sejam baseadas em fatos e em uma logicidade mínima, elas são narrativas. E não dá para a gente ficar nessa coisa de ou concorda comigo ou é nazista, ou concorda comigo ou é de extrema direita. Não, entre o eu e os não eus da vida existem muitas narrativas e nós podemos dialogar. E também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Maçom sempre com 2 S e tudo junto. E o meu blog através do endereço rosamaçom.blogspot.com. Então vamos lá. Deus, o ser e os outros, ou os deuses, o ser e os outros, ou o outro. São 3 dimensões através das quais nós nos relacionamos com a realidade. A presença do mistério, do sagrado, a ideia de que os espíritos da natureza estão presentes, ou Deus ou os deuses da natureza estão presentes.
é algo que nós caminhamos com isso há muito tempo, há muitos anos. Aliás, até a arte no passado, ela não era uma arte para se vender no mercado do entretenimento e do gosto. Até a arte era um mistério. Certas obras de arte nem eram acessadas para todos. Ou seja, só alguns privilegiados podiam ver uma obra de arte, como a Arca do Senhor, por exemplo, do povo de Israel. A Arca do Senhor e o tabernáculo tinham uma obra de arte onde em determinados lugares só o sumo sacerdote, só os sacerdotes, às vezes até só o sumo sacerdote podia acessar a determinadas obras de arte, porque elas eram consideradas peças sagradas. Então essa presença do sagrado está conosco há muitos anos. Tem também a presença do ser. O ser é uma dimensão que já aparece a nós através da tradição grega. Segundo Deleuze e Guattari, todos os povos pensaram, mas o grego pensou o ser. O grego pensou o ser. E segundo Heidegger, a ideia do ser já estava na própria língua grega, onde o grego perguntava tiestin, ou seja, o que é isso ou o que é isto em si mesmo. Os outros povos perguntavam pelas coisas a tradição. O que é Deus? O que é a natureza? Qual é o destino do nosso povo? E a tradição dizia, pergunte aos pais, pergunte às escrituras, pergunte para Abraão, Isaac e Jacó. E os outros povos também tinham o hábito de sempre perguntar pela tradição. As pessoas amadureciam olhando para o passado, amadureciam em relação ao passado. De repente aparece o povo grego com essa ideia de que as coisas têm a sua ipseidade, como diz a filosofia, que elas são em si mesmas. Então abre-se um precedente, ou seja, eu posso perguntar pelas coisas em si mesmas. Não necessariamente eu preciso ir às escrituras, eu preciso ir aos pais, uma vez que as coisas são o que são em si mesmas. Então eu preciso ir às coisas. A língua grega faz essa abertura ao ser. E uma outra dimensão é o outro, a dimensão do outro. Ou seja, a realidade precisa ser pensada não necessariamente em relação ao sagrado, em relação aos deuses ou a Deus, não necessariamente em relação ao ser, mas é o outro que me move. Segundo, principalmente, um grande pensador de ética que influencia a modernidade, Emmanuel Levinas, influenciado por Martin Buber, que também influenciou a teologia da libertação no Brasil e na América do Sul, e no Brasil o principal representante dessa escola é Frei Eduardo Boff, Leonardo Boff, melhor dizendo. Então, a dimensão do outro é o outro que deve permear a minha maneira de pensar. Aliás, segundo Emmanuel Levinas, a filosofia primeira, que era a principal em Aristóteles, que dizia que a metafísica, ou seja, a radical pergunta pelo ser, seria a filosofia primeira. Para Emmanuel Levinas, não. É o outro a filosofia primeira. Ou seja, a primeira filosofia, segundo Emmanuel Levinas, é a ética. A filosofia primeira é ética. E nessas três dimensões da nossa relação com a realidade, podemos ver vantagens e desvantagens. E precisamos equilibrar essas vantagens e desvantagens para que a gente colha o melhor dessas tradições. Não necessariamente temos que jogar uma ou outra tradição fora, mas cada uma delas traz, penso eu, o melhor dos seus próprios invólucros. Por exemplo, a tradição a respeito dos deuses. E mais especificamente, vou falar da cultura sagrada que mais influencia o Ocidente, o cristianismo. O cristianismo, ele dá uma abertura para o amor, para a misericórdia, para a paciência, para a tolerância.
Isso é um aspecto importante da nossa humanização. A humildade. O próprio Nietzsche dizia que os gregos não pensavam nessa questão da humildade como o cristão pensa. A humildade, ser humilde. Qual pessoa, dificilmente uma pessoa não vai dizer que é importante ser humilde. Isso é uma abertura trazida pelo cristianismo importante. Por outro lado, essas culturas religiosas, a partir do momento que elas ganham uma dimensão social e política, elas começam muitas das vezes a ser opressoras. Por quê? Porque se eu estou em nome de Deus, e se o que eu faço é em nome de Deus, tudo está justificado. Então, as grandes barbaridades que se fizeram no mundo, a escravidão, o imperialismo, o apartheid, muitas dessas coisas foram feitas justificadas porque estavam levando Deus e a cultura ocidental judaico-cristã para os povos. Então, se eles não quisessem esse caldo de cultura, eles estariam rejeitando Deus. Ou seja, sempre quando um povo conquistava um local, se fosse de tradição católica, rezava-se uma missa, aquilo era importantíssimo. Mesmo que às vezes o rei nem era católico, mas rezar a missa era um símbolo importante. E essa é uma desvantagem que ainda insiste entre nós. Ainda, e sobretudo no Brasil hoje, uma relutância em aceitar o que Levinas chamava de alteridade, da consideração do outro em si mesmo. O outro é, segundo Levinas, uma infinitude. Onde está o infinito? No outro. Onde está Deus? Na face do outro. Por isso é que Levinas escreve sobre a violência do rosto. O outro se impõe. O outro se impõe a mim inalienavelmente. E é no outro que o infinito se desdobra. Porque o outro é inalcançável, a cada dia inalcançável, e nessa relação com o outro, a infinitude aparece, e é na face do outro que Deus vem. Se o outro não aparece, Deus não vem. Deus está na relação com o outro. E ele até usa o termo, a palavra de Jesus, né? Se você não ama ao irmão que você vê, como você pode amar a Deus que você não vê? Então Levinas usa essa palavra, inclusive, para colocar o seu pensamento a respeito da filosofia primeira, que para ele é ética. Porém, é também a vocação do ser. A ideia de ser, ela motivou o Ocidente, historicamente. Se não fosse essa abertura de consciência, dificilmente faríamos o que faríamos em termos de ciência. Não estaríamos hoje pesquisando de forma objetiva vacinas contra moléstias que podem matar milhões de pessoas. Sabemos também que a nossa maneira de conviver socialmente que nos leva também a adoecer. Porém, no passado muito distante, isso também acontecia antes da vida moderna. A peste negra está aí para não me deixar mentir. Mas a ciência nos dá abertura. Eu, por exemplo, tomo atenolol e losartana para combater a pressão arterial, a alta da pressão, e vivo tranquilamente. Então, existem vantagens importantes. Hoje podemos conversar com o mundo através do nosso quarto. Esse vídeo que eu estou fazendo agora pode ir para o mundo através de um smartphone. Isso é bom? É maravilhoso. Porém, a ideia do ser também é problemática, porque se o ser pode ser identificado por alguns, os outros que não pensam como eu é o não ser. Então o ser sobrepõe-se sobre o não ser. O nazismo é isso, de uma certa forma. O que é real como ser é a cultura ariana, branca e pura. E o que não é, isso é o não ser. Então, se você concorda com a minha plataforma política,
A minha plataforma política é, se você não concorda com ela, porque você não é. Então é o ser se impondo sobre a ideia do não ser. É o fim da alteridade, porque a alteridade dialoga com as possibilidades infinitas e divinas trazidas pelo outro. E também, mas existe também essa perspectiva, e eu repito, mais uma vez vou citar Emmanuel Levinas, do outro. O outro é, e penso eu, a grande chave para que nós possamos fechar de forma de ouro, não fechar no sentido absoluto, mas o outro é a chave para que nós possamos conviver com as nossas divergências, inclusive, porque é no outro que aparece o infinito de possibilidades. E se não há o outro, principalmente em se tratando de vida moderna, como eu vou justificar que eu estou com Deus ou que eu sou de Deus? Se eu sou de Deus, cristão, e insisto que a minha igreja tem que se reunir mesmo em momentos onde o afastamento social se faz necessário, como eu vou justificar que Deus está comigo? Aí a pessoa fala assim, não, mas nós precisamos da igreja, orar ao Senhor. Ah, a pessoa precisa ir. Não, porque Deus vai nos proteger. Aí a pessoa sai espalhando o vírus. Então o outro que teoricamente não tem Deus pode se ferrar. Porque eu estou com Deus e eu serei protegido. E está provado que muitos cristãos, e seria muito simplismo dizer, porque ele não tinha fé. Muitos cristãos, inclusive dos que eu conheço, dos que eu conheci, morreram de Covid-19. E muitos deles negacionistas. Então, em um momento como esse, olha como a compreensão do outro é importante. A vida é prioritariamente o valor humanitário, teoricamente do ponto de vista capitalista, o capital não permite que seja, mas essa é uma utopia necessária. Considerar a vida a coisa mais importante a ser considerada. E precisamos das utopias. Por mais que não vivamos de forma paradisíaca o amor da vida cristã, é importante a propagação do amor, porque o amor e a ideia do amor nos humaniza. É possibilidade de humanização. Contrariamente à barbárie. Então, o outro é possibilidade inalienável de humanização. Precisamos considerar o outro. Senão, eu vou sobrepor o ser sobre os outros. Não, o importante é se reunir, o importante é adorar a Deus, porque Deus é o ser. E aqueles que não são de Deus são o não ser. Então, se eles morrerem, não há problema, porque Deus, acima de tudo, Deus acima de todos. Mas é no outro, segundo Levinas, e eu quero afirmar a palavra de Levinas, é no outro que Deus se mostra. Usando as palavras de Jesus, se você não pode amar o outro que você vê, como você pode amar a Deus que você não vê? Foi Jesus que falou. Evidentemente que Jesus falava não do outro nesse sentido da alteridade, porque para Jesus a verdade era ele, que estava relacionado ao Pai. Quem estava fora dele estava na mentira. Na modernidade, criamos a ideia de narrativa. O outro tem a sua narrativa. As narrativas são possibilidades de alternância de pensamento. É a alteridade. Porém, o outro precisa ser também considerado na sua alteridade. Poucas coisas me deixam irritado. Mas essa burrice, onde a pessoa desconsidera o outro, diz que não é assim mesmo, tem que ser a cloroquina mesmo, e morrendo muita gente, e a pessoa minimizando, isso me deixa... Esse tipo de alteridade eu não aceito. Porque uma alteridade que é perversa e que milita a favor da morte em massa dos outros e que banaliza a morte, isso não é alteridade. Não é também dessa maneira.
Não, porque eu tenho de liberdade de expressão, eu tenho liberdade de expressão, então eu vou fazer de tudo politicamente para que a imunidade de rebanho venha e consuma quem ela tem que consumir. E todos os especialistas conscientes, e toda a ciência já chegou a uma conclusão, que essa imunidade de rebanho é uma balela. Nunca foi assim. E não será assim hoje. O preço seria muito alto. Então, esse tipo de pensamento é um pensamento que não considera o outro, porque quando eu banalizo a morte, eu banalizo a vida. Por que nós choramos, nos enlutamos quando alguém que nós gostamos parte? Porque valorizávamos a vida. Então, ao valorizar aquela vida que se foi, que nos deu tanta alegria, nos enlutamos e não banalizamos a sua morte. Então, quando alguém diz, todo mundo morre mesmo. Quem fala isso diante dessa tragédia que nós estamos vivendo no Brasil hoje é porque não valoriza a vida. Porque quem valoriza a vida não minimiza a morte. Então, precisamos nos encontrar. Estamos numa encruzilhada. Numa encruzilhada um tanto quanto exótica, onde não sabemos, às vezes, onde devemos ficar. Se em Deus, que nos traz a consciência do sagrado, se no ser, que nos leva, inclusive, às pesquisas científicas, ou no outro. O outro é, penso eu, a chave. Porque se o outro aparecer a nós como única possibilidade de Deus se manifestar, aí está a chave. Ah, mas Deus se manifesta na Bíblia? Claro, mas a Bíblia fala aos outros, para os outros e dos outros. E o principal ator deste texto diz: se você não pode amar a Deus que você vê, você não pode amar a Deus. Se você não pode amar o outro que você vê, ou seja, o próximo que você vê, você não pode amar a Deus que você não vê. Então, aqueles que cantam cloroquina, cloroquina, cloroquina lá do SUS, eu sei que tu me curas em nome de Jesus. Ah, a cloroquina cura a mim. Os outros que se ferrem, né? Esse Deus não é verdadeiro. O Deus e Deus só aparece na consideração da importância do outro e da vida do outro. E se eu valorizo a vida desse outro, eu jamais vou banalizar a sua morte. Ok, galera? Vocês são do coração.